Fica a dica podcast, para você não perder tempo. As notícias da semana sobre o mundo de finanças, tecnologia e inovação. Agora, todas as quintas, você vai poder escutar uma seleção de notícias feita pela FI, Fintechs as Service, através do nosso canal no YouTube ou então nas plataformas de áudio, Spotify e SoundCloud. Eu sou Renata Cardoso. E eu sou o Brian Martins. E hoje começamos falando de um assunto que literalmente parou o Brasil e outras partes do mundo. O Facebook, o WhatsApp e o Instagram ficaram fora do ar na tarde de segunda-feira. Eu confesso que fui uma das pessoas que ficou tentando trocar de Wi-Fi, ligar o 3G, até entrar no Twitter e entender o que realmente estava acontecendo. Depois, passei a usar o Telegram. Mas, para além dos memes, que foram muitos, e das reclamações, hoje vamos falar do motivo e de alguns impactos da pequena queda do império do tio Mark Zuckerberg. Lembrando que o problema começou por volta das 12 horas e 50 minutos dessa segunda e continuou por mais de 6 horas até o início da noite, quando os 3 serviços começaram a abrir novamente. Essa foi a pior interrupção sofrida pela gigante de tecnologia desde 2008, quando uma falha deixou o Facebook offline por cerca de um dia para 80 milhões de usuários na época. De acordo com um comunicado publicado pela companhia na segunda-feira mesmo, houve uma falha no BGP, o sistema que registra as rotas para chegar a um determinado servidor na internet. De acordo com o texto, as alterações de configuração nos roteadores que coordenam o tráfego de rede entre os datacenters da empresa causaram problemas que interromperam essa comunicação, gerando a queda dos serviços. A nota garantiu que não houve atividade mal intencionada por trás dessas interrupções e que não há evidências de vazamento de dados em função deste episódio. Mesmo assim, os hackers surfaram na crise deste início de semana para comercializar dados. Segundo o site Privacy Affairs, 1 milhão de contas do Facebook saem pela bagatela de $5.000, cerca de 27,3 mil reais na cotação atual. Realmente não foi um dia fácil. E nem só para o pessoal que estava encarregado de fazer tudo voltar a funcionar. As falhas nos serviços evidenciaram a importância do Facebook e suas empresas. Só no Brasil, o WhatsApp está instalado em 99% dos smartphones, segundo dados da Mobile Time. Sem o WhatsApp, as pessoas buscaram outros serviços, gerando um pico de acessos. Foi o que aconteceu com o Telegram, o TikTok e o Twitter, que também passaram por instabilidades. O apagão dos aplicativos fez dobrar a procura por ligações telefônicas no Brasil, fazendo com que operadoras como Claro, Vivo, TIM e Oi registrassem um aumento no número de reclamações. Além disso, pelo menos 175 mil restaurantes, padarias e lanchonetes brasileiras que usam uma plataforma de delivery integrada com o WhatsApp também foram afetadas. Além desse arranhão na imagem do gigante da tecnologia, obviamente também houve um prejuízo financeiro. Durante a pane, Zuckerberg teve uma perda estimada de 5,9 bilhões de dólares em sua fortuna pessoal, e as ações do Facebook chegaram a cair mais de 5% com os aplicativos fora do ar. E vocês sabiam que quem teve prejuízos financeiros com a queda do WhatsApp pode entrar com uma ação na justiça e pedir indenização? A orientação é do advogado Marco Antônio Araújo Júnior, especialista em Direito das Novas Tecnologias pela Universidade Complutense de Madrid e mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela Universidade Metropolitana de Santos. Para conseguir a indenização, entretanto, é preciso provar que houve prejuízo e os valores vão depender da comprovação do quanto o usuário deixou de ganhar com as horas de apagão. E o Procon de São Paulo também notificou o aplicativo nesta terça-feira. Em pronunciamento, o diretor executivo do órgão, Fernando Capés, disse que houve prestação deficiente do serviço e afirmou que a entidade pode aplicar uma multa ao WhatsApp Brasil, que pode chegar até 10,7 milhões de reais. Mas, como diz o ditado, tem gente que chora e tem gente que vende lenço. Enquanto as redes sociais do Facebook estavam fora do ar, o Telegram registrou 70 milhões de novos usuários. Pavel Durov, CEO da empresa, comunicou a entrada dos refugiados, como ele chamou, os usuários vindo do WhatsApp com a seguinte frase, abre aspas, estou orgulhoso como nosso time lidou com um crescimento sem precedentes, porque o Telegram continuou funcionando sem falhas com a vasta maioria de nossos usuários. Fecha aspas. O executivo ainda aproveitou para dar aquela alfinetada, dizendo que a plataforma não vai falhar com os usuários, como as outras falharão. Ultimamente, o mundo da tecnologia anda cheio de alfinetadas e vazamento de dados. E por falar nisso,
Até Edward Snowden, que convenhamos, é um expert nesse assunto, comentou sobre a resiliência do Bitcoin contra a pressão de reguladores e outros fatores que têm afetado o seu preço. Em um comentário nas redes sociais, Snowden lembrou de uma publicação que ele mesmo havia feito sobre a queda do preço do Bitcoin em março de 2020, pouco após o anúncio da pandemia pela Organização Mundial da Saúde. Ele disse: "Às vezes eu lembro disso e penso quantas pessoas compraram Bitcoin naquela época", comentando sobre a sua publicação de 2020. Snowden, que convocou outros países a seguir o caminho de El Salvador e adotar o Bitcoin, como a gente já falou aqui no nosso primeiro episódio, não é o único preocupado com a pressão de governos contra o mercado cripto. Em entrevista recente, Ray Dalio, um dos mais conhecidos nomes de Wall Street e que já demonstrou interesse pelo Bitcoin diversas vezes, afirmou que o maior risco para o Bitcoin é o seu sucesso. Vale lembrar que nesta quarta-feira, o Bitcoin era negociado por aproximadamente US$ 55 mil pela primeira vez desde maio. A criptomoeda se recuperou de uma série de quedas e indicadores sugerem uma continuidade no movimento de alta. E a semana também não está sendo nada fácil, sabe para quem? Para a CVC Corp, dona da operadora de turismo CVC e do site Submarino Viagens. A empresa foi vítima de um ataque cibernético no fim de semana e ainda na noite desta quarta-feira, o site da empresa exibia um comunicado explicando que a companhia está atuando para mitigar os efeitos do ataque e preservar a continuidade dos seus negócios. A companhia ainda esclareceu que o embarque de cliente com viagens marcadas e as reservas confirmadas não foram impactadas e que a central de atendimento está temporariamente indisponível. Falando em golpes, vocês viram que nesta segunda-feira passou a valer a restrição de valores para transferências via Pix no período noturno? A restrição vale também para a TED Doc, além de pagamentos de boletos e compras com cartões de débito. Agora, transferências e pagamentos feitos por pessoas físicas entre as 20 e as 6 horas terão limite de R$ 1.000. A medida foi aprovada pelo Banco Central em setembro e tem o objetivo de coibir os casos de fraudes, sequestros e roubos noturnos. Mas, se você quiser alterar o limite, você pode. Só que os aumentos serão efetivados de 24 a 48 horas após o pedido, em vez de serem concedidos instantaneamente, como era feito por alguns bancos. Mas lembramos, as contas de pessoas jurídicas não foram afetadas pelas novas regras. Se você quiser saber mais sobre o assunto, temos vários textos em nosso blog falando sobre as mudanças no Pix. É só dar uma conferida lá. E depois de tantas notícias envolvendo prejuízos e fraudes, vamos falar de coisas boas. As startups brasileiras receberam 33,5 bilhões de reais em fundos de venture capital durante os primeiros 9 meses de 2021. Este é um recorde histórico de captação, triplicando o valor arrecadado pelas startups no mesmo período de 2020. E além do maior volume financeiro, mais startups estão recebendo cheques maiores. 226 negócios receberam um cheque médio de 130 milhões de reais. Nos 3 primeiros meses de 2020, eram 147 negócios e um aporte médio de 80 milhões de reais. Os dados são parte de um estudo elaborado pela Associação Brasileira de Venture Capital e pela consultoria KPMG. Entre os setores preferidos dos investidores estão seguros e serviços financeiros, software, logística e varejo. Falando em investimento em startups, um novo estudo da CB Insights sobre futuros unicórnios, aquelas startups que vão chegar a valer US$ 1 bilhão ou mais, mostra que 10 dos 50 mais promissores são fintechs. Um quinto, ou seja, 20% dos futuros unicórnios são fintechs. Os mercados internacionais estão impulsionando o segmento, e 6 dos 10 futuros unicórnios fintechs estão localizados fora dos Estados Unidos, diz o estudo. A CB Insight também divulgou nesta terça-feira o quarto compilado das 250 fintechs mais promissoras do mundo. O Brasil tem 6 representantes, que são elas: Nubank, Creditas, Ebanks, Loft, Quinto Andar e Rash. E agora vamos para as rapidinhas do mercado. O Banco Pan comprou a Mosaico, dona dos sites de compras Buscapé e Zoom, numa transação que alarga o funil de vendas do banco, acelera a sua estratégia de marketplace e aumenta suas competências em tecnologia. A transação representa um atalho para o Pan, que se preparava para criar o seu próprio marketplace. Agora, somando as 300 pessoas trazidas pela Mosaico, o Pan tem mais de 1.000 pessoas trabalhando em tecnologia. A estratégia será a seguinte: o Pan vai levar tráfego para os sites da Mosaico ao incorporar o marketplace da empresa em seu app, ao mesmo tempo em que a Mosaico passará a oferecer os produtos do Pan, como crédito e seguros,
para os 22 milhões de usuários únicos que acessam seus sites todos os meses. E o departamento de compras anda a mil também na Porto Seguro. A empresa assinou um acordo para a aquisição de 74,6% da Atar, fintech que desenvolve soluções de Bank as a Service e infraestrutura bancária para empresas. O valor da transação não foi divulgado e a aquisição tem como objetivo consolidar a participação da empresa no segmento de serviços financeiros. A Atar continuará como uma empresa independente e sua operação permanece em Santa Catarina, bem como alguns sócios continuam no negócio. E para finalizar, uma ótima novidade. A gestora Vitreo anunciou o lançamento de 2 fundos que aplicam em teses ligadas aos famosos NFTs, os tokens não fungíveis. Um deles estará disponível para investidores qualificados, enquanto o outro será voltado aos pequenos investidores. Os NFTs são espécies de criptoativos que dão direitos de propriedade sobre obras e criações digitais, tornando únicas e diferenciáveis de eventuais cópias. Esses arquivos digitais vêm ganhando popularidade, principalmente nos meios dos games e das artes visuais, com artistas e galerias de arte vendendo obras em formato digital, por vezes a preços bilionários. Essa informação é importante, pois se tratam dos primeiros fundos de investimentos desse tipo no Brasil. Antes, para aplicar em ativos desse segmento, o investidor precisava abrir conta em plataformas de negociação de criptoativos no exterior e precisava entender de normas de regulação de outros países, além de precisar converter reais para alguma moeda digital como Bitcoin. Ou seja, a coisa era muito mais complicada. E com boas notícias, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso Fica a Dica Podcast. Siga a FI nas redes sociais e nas plataformas de áudio, SoundCloud e Spotify, para não perder nenhum episódio. Um abraço e até a próxima quinta. Tchau, tchau! Até mais!